Vamos então chamar o meu irmão querido. Então a gente vai falar sobre personalidade jurídica. Quando a pessoa está começando, né, o que ela pode fazer, se ela pode ser MEI. Só que, gente, é muito importante o que eu vou dizer agora, e eu tenho certeza que o meu irmão concorda comigo. Dentro de qualquer área que a gente vai atuar, existem pensadores que interpretam a legislação, que interpretam a lei e assumem um determinado posicionamento. Que até hoje, inclusive, teve uma menina que foi ali no post, disse umas coisas, falou que ser MEI era corrupção e tal, né, como social media. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mesmo que o contador de vocês tenha dito outra coisa, o que a gente vai dizer aqui, são interpretações, são posicionamentos. Não é o certo ou o errado. Você vai escolher o seu destino. Você vai escolher como você quer atuar. Você vai ouvir o profissional A e o profissional B. É tipo médico, né? Tem médico que diz assim, tem médico que diz assim. Tem advogado que diz, acho melhor esse caminho, acho melhor esse outro caminho. O contador também diz, olha, na minha visão é esse. Então, ninguém precisa brigar e ninguém precisa achar que existe uma verdade única. As pessoas são livres para escolher o próprio caminho. Elas conversam com profissionais e os profissionais se posicionam e dizem, olha, eu acho que dá para fazer dessa forma minha experiência mostrou que nunca tivemos problemas, mas pode existir outros caminhos. Então, essa é a coisa mais importante. Tem contador, Fábio, que diz que não pode ser MEI, social media, porque a profissão não existe, não está prevista a profissão de social media. E realmente não existe, porque é uma profissão nova e ainda não está prevista, não tem previsão em lugar nenhum para a profissão de social media. Não existe regulamentação qualquer desta atividade, tá? Mas existem outras atividades que estão previstas dentro do MEI e que fazem parte daquilo que o social media faz. Então, isso é um benefício, é uma forma que você pode se enquadrar para quem está começando a poder, de fato, empreender e, de fato, não arcar com as despesas de uma microempresa. Então, é sobre isso que a gente... Então, deixa eu começar, que já gostei, né? Primeiro é assim, o MEI ele não trata de atividades que são profissões, né? Na verdade, a legislação do Brasil, ela não trata, olha, eu só vou ter códigos de atividades que são profissões regulamentadas. Não, né? Porque existem diversos serviços que não é uma profissão regulamentada, que são atividades, né? E existem muitas atividades no nosso mundo moderno que ainda nem existe ainda. Por exemplo, meu filho quer ser gestor de tráfego. Quando ele nasceu, não existia essa profissão ainda. Ela não é uma profissão regulamentada. Não existe faculdade de gestão de tráfego, não tem faculdade de social media. A melhor faculdade que tem é a minha irmã, né? A Regiane. Então, eu acho isso meio bobagem. Até porque, se fosse por profissão, tu ia poder colocar só um código de atividade no meio. E tu pode colocar vários, né? Então tu tem várias profissões, eu já começo descartando isso. Tanto um microempreendedor individual, que é o MEI, né? Quanto depois uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, o CNPJ ele comporta mais que uma atividade. Então pode colocar ali várias. Eu até vou mentir se eu te disser que alguma dos modos tem limite. Eu acredito que não. Eu tenho cliente empresa que tem mais de 20 códigos de atividade econômica e faz 20 serviços diferentes, que estão agrupados em códigos diferentes, que têm tributações diferentes. Enfim, e falar de segurança jurídica e tributária no Brasil é a coisa mais impossível que existe. Um contador afirmar com certeza absoluta que pode ou que não pode ser MEI, uma profissão que nem é regulamentada ainda, eu acho meio absurdo, né? Então, óbvio, existem aquelas atividades que foram excluídas do MEI, né? As atividades de formação de nível superior, né? Médico, contador, advogado, essa já é certo que não pode ser MEI. A legislação chama de atividades intelectuais, mas já chama errado, porque agora muitas outras atividades são intelectuais e elas têm esse benefício de poder começar pequeno, né? Eu vejo para o social media que o MEI é de passagem, é passageiro, porque o social media não consegue ficar ganhando só R$ 9.000 por mês, que é o limite dele. Ele muito rápido ele passa. O limite do mês, gente, então é R$ 9.000 por mês. Então, quando você ultrapassa isso, você já tem que se tornar uma microempresa, tá? Então, aí você tem que constituir uma microempresa. Mas, para começar,
se você não tem nenhum cliente, se você ainda não tem certeza que você vai ser um social media, que você vai trabalhar como social media, se você está iniciando na profissão e você vai passar pelo aquele período de estágio, de ter um cliente, de ter 2 clientes, é um recurso interessante para que você possa prestar nota fiscal, porque pessoas vão deixar de te contratar se você não tiver uma nota fiscal, não tiver um CNPJ para poder fazer um contrato, né? Como eu ensino dentro do curso, você a fazer o seu contrato, ter o seu CNPJ. Porque o MEI já tem Sim, ele já tem CNPJ, né, CNPJ, já tem alvará de localização, já consegue emitir a nota fiscal eletrônica. Na 99,9% dos municípios, porque a nota fiscal de serviço ela é regulada pela municipalidade, então é o município que concede essa autorização e 99,9% no Brasil já estão com nota eletrônica, então faz a inscrição do MEI, ganha um CNPJ. Esse CNPJ ele pode ser eterno, porque ele pode se transformar em microempresa ali na frente. O mesmo CNPJ que a pessoa começa como MEI, depois ela transforma em microempresa e depois lucro presumido, enfim, o que ela for fazer, o mesmo CNPJ Optativo, pode mudar. Muda a natureza jurídica, muda o código de atividade se quiser, mas continua o mesmo CNPJ, faz uma transformação da empresa, mas se não quiser manter o CNPJ também, não precisa. Então, quando tu cria um MEI ali na frente, tu vira uma microempresa, tu pode até se associar, pode ter sócios nela, depois tu virou microempresa, então são essas faculdades que a lei traz. Então, Fábio, olha só, tu me passou ali já a lista de KNAIs que podem estar no MEI de um social media. E pode colocar todos, ó. A gente digita, não digita? A gente passa o dia inteiro digitando. Então, a gente pode colocar digitador, que é 8219, dígito 9/99. Eu não vou falar os números, gente. Depois eu passo para quem quiser, ou eu posto ali no Stories, tá? Editor de textos, né? 5813, dígito 1. Editor de vídeo. Editor de texto ali também está incluso editor de revista. E o que é uma revista? Um site é uma revista, né? Só que é eletrônica, mas o site é uma revista. Uma página blog, no Facebook, né? É uma revista. Né? Uma página no Instagram é uma revista. Exato. O Fantástico se autodeclara revista. Então, exatamente. Aí a gente tem, ó, instrutor de cursos independentes. Se tiver alguém que dá mentoria, que faz, né, que auxilia, que dá algum tipo de ensino, também existe um KNAI que pode estar ali no KNAI do MEI. Promotor de vendas, promoção de vendas, também existe, porque quem trabalha vendendo, ajudando o cliente a vender na internet, também pode usar esse KNAI. E pode botar todos, gente. Pode botar todos, porque se tu somar tudo isso aqui, é a função do social media, né? Editar vídeo, editador, editor de revista, instrutor e promotor de vendas. Então, que o MEI, ele é uma forma... O MEI e todas as empresas, né? Porque num código ali não está descrito todas as atividades do mundo que uma empresa vai ter. Então, aquela que é impeditiva também. Então, vamos fazer, quando eu vou criar uma empresa, eu também tenho que escolher o código. Então, assim, na lista de KNAIs e até dos KNAIs permitidos do MEI, tem vários, mas muitos mesmo, que é outras atividades de serviço não especificadas anteriormente. Claro, dentro de um grupo, né? Então, daquele grupo. E no Brasil, a gente tem mais de 300 bases de cálculo diferentes e mais de 500 alíquotas diferentes. Então, se isso não é dar margem a interpretações, eu não sei o que é dar, né? Então, e fora todas as exceções que existem no Brasil, que é uma coisa mais absurda ainda. Então, é interpretativo, eu estou dando aqui minha opinião. Se chega alguém que vai faturar R$9.000 por mês ou até R$9.000 por mês, lembrando, esse limite é anual. Então, se a pessoa faturou 10, 12, não precisa se enquadrar no mês que vem. Mas, se nesse ano chegou nos 81, no ano que vem já migra para pagar um imposto sobre faturamento, pagar um contador, de repente ter um sistema na nuvem, tudo esse tipo de coisa que eu acho que é importante. O MEI não precisa pagar o registro da empresa, ele só tem uma taxinha, né? Ele é feito todo na internet, ele é todo online, exceto alguns municípios, assim, mas como o Fábio falou, a maioria do Brasil faz na internet e não precisa pagar um contador. Quando você passa para microempresa, você precisa de um contador. Então, vai ter lá a taxinha do contador e vai ter outros impostos, outras taxas que você vai ter que pagar. Então, você vai ter que estar ganhando para justificar esse pagamento, né? O contador então, tem bastante trabalho com a tua microempresa, por isso que ele cobra. Ele precisa cobrar, porque dá trabalho. Hoje, tu atender as obrigações fiscais do Brasil é trabalhoso.
E o MEI é uma forma simplificada que eu espero que a evolução para todas as empresas seja a burocracia do MEI, que daí fica tudo eletrônico, não precisa ficar inventando um monte de outras coisas, e que daí essa criação, porque o mundo ideal é que nem nos países desenvolvidos, que todas as empresas têm a mesma alíquota e que é sempre sobre o valor agregado. Então, tu vai ver, quem paga imposto é só o consumidor final. Aqui a gente tem cadeias produtivas, então, de repente, um social media, muitas coisas ele está fazendo para alguém que ainda vai vender para o consumidor final, e daí ele nem teria imposto. A primeira pergunta que eu vou fazer é a pergunta da minha amiga Carla Cordeiro, que inclusive eu estou aqui na cidade dela, e que eu achei bem pertinente. Essa pergunta, gente, é sobre funcionário. MEI pode ter funcionário? Ele pode ter funcionário, então pode pegar e contratar uma pessoa e botar uma carteira de trabalho nele e ele ser teu funcionário e cumprir todas as obrigações, né? Isso tudo, fundo de garantia, férias, todas as obrigações trabalhistas, mas ele pode também contratar um outro MEI então, para complementar o serviço. E o ideal para não ter a bitributação é quando tu faz um contrato do MEI, tu conseguir fazer com que aquele teu parceiro, teu partnership, ele também emita nota para o contratante, que daí ele não usa do teu limite de 9 mil mês, e ainda para o próprio contratante ele vai estar segmentado. Obviamente que daí tu vai ter uma reserva de mercado, e daqui a pouco tu está colocando o teu cliente direto com o teu parceiro, mas se ele é parceiro, ele não vai te roubar o cliente, né? Então dá para fazer uma forma inteligente aí, na hora de fazer o contrato, dizer que os serviços são esses todos e que as notas poderão ser prestadas pela contratada ou por alguém que indicar o que seja do grupo de trabalho dela. Quem está iniciando no trabalho já começar com uma cooperativa para atender aquele cliente, e daí cada um tira a nota da sua partezinha. Acho muito inteligente. Emito a nota fiscal apenas após o pagamento do serviço ou emito antes e envio para o cliente oficializar o valor devido, como se fosse um boleto a pagar, apesar da nota fiscal não ser um boleto? Na prestação de serviço, a gente emite a nota antes de receber, geralmente, né? Porque muitas empresas só faz o pagamento apropriando lá depois de receber a nota fiscal de prestação de serviço. E como o MEI não paga imposto sobre a nota fiscal, não é um ônus. Aquele prestador de serviço que quando emite a nota já vai ter imposto a pagar, independente de se recebeu ou não, esse aí ele está entrando num risco, né? Óbvio que aí nós vamos falar que existem os regimes de caixa de competência de apuração de impostos. Mas no caso do MEI, tem o contratinho ali, emitiu a nota, o cara recebeu a nota, tu até já tem um instrumento jurídico para efetuar a cobrança caso ele não pague. Vai ser um pré-requisito de tu conseguir cobrar, então tu pode emitir antes de receber. Acho que é importante falar isso, né? O MEI, ele emite só uma nota de taxa, ele não paga um valor sobre o faturamento. Então, se ele faturar 3 mil, se ele faturar 9, o valor que ele vai pagar é o mesmo, tá? Então, isso é muito importante frisar. Quando você vira MEI, você vai pagar um percentual de serviço sobre a nota que você emitiu. E isso é o que muda. Ó, tem uma pergunta aqui também da Monique, mas ela é mais para mim, tá? Emito a nota fiscal para estratégia de conteúdo como serviço à parte, as notas mensais para o serviço de gerenciamento. Monique, eu te ensino a vender estratégia antes, então você faz um contrato para aquela estratégia e uma nota fiscal para aquela estratégia também. Depois, quando você fechar o gerenciamento mensal, todo mês você tira a nota daquele gerenciamento também. Tá? Aí teve uma pessoa aqui, ó. Uma lei GCSN, número de 23 de fevereiro, não abarcou a profissão de social media. Não constando na lista, é vedado exercer ocupação não prevista no anexo 9, no meu entendimento. Se pode, qual a previsão legal, já que a relação é taxativa e não exemplificativa? Acho que a gente já respondeu isso, né, Fábio? Não, eu concordo com ela. E tem isso na lei também. A lei se contradiz. Ela diz isso, e se a gente for pela letra da lei, não tem social media, então não pode. Mas, ao mesmo tempo, na letra da lei tem atividade de outros serviços não especificados anteriormente, né? E tem todos esses serviços que a gente falou ali que fazem parte do rol de serviço de social media. Então, o social media nada mais faz que um combo, né? De edição, de digitação, Então, por isso que, na minha opinião, eu enquadraria o social media como meio. Ó, o Daniel também falou, infelizmente não existe a profissão na base da receita. Teria que estar como marketing individual a título de prolabore, não caracterizando o MEI, segundo um contador que procurei. Opinião do colega, que está sendo conservador, porque se lá na frente o cara faz o MEI e depois é pego, tem uma tributação diferenciada,
que eu não concordo. Eu acredito que não existe ainda nenhuma jurisprudência desse tipo de, de conflito tributário, né? Não encontrei nada hoje antes da live, eu até pesquisei se tinha já alguém que tem digitação, edição de revista, promoção de vendas e que é considerado social media. Se fala-se de social media, existem muitos que já fazem esse como. Se a Receita foi lá, buscou eles e desclassificou e transformou em microempresa, isso não existe ainda no histórico da jurisprudência, e eu acredito que os argumentos de defesa são muito fortes, porque esse combo aí faz parte da profissão. Daqui a pouco o social media ele é só um pacote de serviços, né? Os serviços estão previstos ali no meio. Então essa é a tese que eu concordo. A única vez que eu tive assim, contato com alguém que disse que foi multado foi uma pessoa que veio no outro post que eu falei sobre isso, e a pessoa falou, eu fui multada porque eu estava atuando como social media MEI. Aí eu perguntei para a pessoa, pode me mandar no direct qual foi a multa que tu teve, justamente para a gente estudar. E aí a pessoa, ela apagou o comentário e me bloqueou. Então eu suponho que a pessoa estava mentindo quando ela fez isso. Né? Quem não está mentindo vai lá e quer conversar. Sim. E quer mostrar o que aconteceu para a gente poder colaborar, porque assim, a nossa profissão ela tem uma finalidade bem arrecadatória. A gente faz guia o tempo inteiro para um monte de empresas, e a gente faz também, e que não é feio, elisão fiscal não é um crime. Todo mundo pensa que elisão fiscal é feio. Elisão fiscal é a arte de fazer um planejamento tributário e se enquadrar dentro das coisas legais na mais econômica e mais vantajosa, porque a gente paga imposto para tudo, né? Se a gente for analisar aí tudo o que a gente está fazendo agora, essa live aqui, na luz que tu tá, tem imposto no hotel que tu tá, tem imposto na telecomunicação, tem imposto. Se for ver tudo aqui, 50% do que a gente está gastando agora é imposto, né? Vou fazer uma provocação, tá? Sim, o contador ele tem que ser conservador, né? Ele tem que tirar o dele da reta, ele tem que falar aquilo que é mais conservador, ou seja, o que pode dar menos problema, beleza? Só que, gente, antes da nossa responsabilidade, ou vamos dizer assim, pareado com a nossa responsabilidade profissional, existe uma responsabilidade civil, uma responsabilidade de cidadão, né? Uma responsabilidade de entender o seguinte, nós temos um compromisso, todo empreendedor, de incentivar o empreendedorismo. Então, se a gente tiver que defender uma tese, a gente tem que defender a tese de que o social media que está começando numa profissão nova, que está começando a empreender no mercado digital e que talvez vai criar, como eu, uma agência que emprega mais de 50 pessoas, né? E eu tenho alunos também que fizeram a mesma trajetória. Qual é a responsabilidade moral de um profissional que não vai dizer assim, existe essa forma aqui de tu começar? Porque às vezes tu chegar para uma pessoa que está iniciando numa profissão e dizer assim, tu não pode ser MEI, tu vai ter que aqui arcar com essa despesa aqui de registro de empresa, pagar que o teu contador pode inviabilizar o começo dela. Qual é a responsabilidade moral desse profissional? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sim. O MEI não paga o contador, né? Ele não tem essa despesa. É o meio dele começar. Se não existe na jurisprudência, não existe nenhum caso de gente que foi tributado, que foi reenquadrado, por que a gente não pode defender essa tese? E até vou dizer assim, eu defendo tranquilamente a tese, até porque muitas atividades foram excluídas, foram bloqueadas do MEI. Né? Muitas. Então, todo ano tem um rol de atividades que são não permitidas no MEI. Em nenhum momento a Receita editou que social media é proibido. Dá para fazer o inverso, né? Tem no Brasil tudo que não é proibido é permitido, né? Mas existe a contradição da lei, que até concordo com a menina que comentou ali, que no texto, no caput da lei está dizendo, se não está neste rol, não pode. Mas daí tem vários outros serviços, outras atividades. Então, outras atividades já nos permite que a gente enquadre atividades que não estejam vedadas lá. Mas, assim, eu respeito todo o contador que tem a interpretação diferente. Acho que ele não está errado, porque a vida do contador é muito difícil. Ele está calejado de tanto sofrer, né? A culpa é sempre dele. Então, ele vai para o mais difícil. Mas eu ainda acredito que quando a gente tem uma tese boa e o contador é aquele cara que fomenta o crescimento, né? Então, faz o cara começar da maneira mais econômica, porque ali na frente ele vai ser um grande cliente teu, vai estar pagando bons honorários, né? E não fica amordaçando, é tão difícil começar a empreender nesse país. Então, na minha opinião,
Cara, a Receita não vai procurar quem está faturando R$ 81.000 por mês numa profissão nova e que fica de passagem, mas ninguém dura mais que um ano no meio que começa de social media, porque começa a ter uns honorários altos. Então, no começo, até para ver se tu gosta, se tu não vai sair constituir empresa, que é um filho, e depois tu vai ter que fechar a empresa se tu não gostar, se tu não der certo, aí mil e tantos reais para abrir, mais 2.000 para fechar, e tu nem sabe. Então, tudo custa muito, é tudo muito burocrático nesse país. Então, não acho que é arriscar, mas se alguém acha, arrisca, porque tem muitas teses que corroboram o microempreendedor individual, que é uma legislação criada para formalizar muitas atividades, até mais de informal mesmo, né? E outras para permitir um início no mercado de trabalho de maneira a ter uma seguridade, porque no MEI tem INSS, no MEI tem ICMS para atividade que incide ICM, tem ISS, então é bem dividido, a taxinha é pequena, mas é grande o número de MEIs e acho que ele tem uma função, bem como tu disse, social. De começar, né? E de fazer essas pessoas não ficarem no mercado negro, né? Não fazer as pessoas informal. É mais difícil a pessoa estar na informalidade, mais difícil ela crescer, é mais difícil ela ser vista como profissional pelo mercado, né? Pelo cliente. Ó, e para corroborar, né? Isso que o meu irmão falou, vou ler aqui, ó. Caroline Marketing, até publiquei. Eu era MEI prof, mas já estou faturando 30K. Vou ter que mudar em 1 mês e meio de curso, viu? Já corroborou aqui. Teve outra também, a Fernanda, que falou, ó, eu era MEI, mas já não sou mais. Então, assim, é isso, gente. Mas para começar, tá legal, tá? Essa pergunta é interessante. Tem um MEI de outro segmento com dívidas altas. Fiz acordo, mas não consegui pagar. Eu sou social media, o que fazer? Ela quer saber se ela pode atuar com esse mesmo Ela pode CNPJ, alterar né? ou incluir atividades nesse MEI. Tá. De poder ser MEI como social media, como escrever o objeto social? Pega esses códigos ali que eu coloquei e coloca ali. Edição, digitação, edição de revista, digitação, deixa eu até ver aqui, promoção de vendas, edição de vídeos, instrutor de curso independente, coloca essas descrições no código de atividade. Muito bem. Olha só, isso aqui a gente já falou, mas eu vou reforçar. Como contratar alguém sendo MEI? Eu sou MEI, posso contratar outro MEI? Você pode fazer um contrato com outro MEI, tá? E então isso é contratar. E você pode ter um funcionário CLT. Não sei se vale muito a pena, né? Porque você é MEI, o faturamento é baixo, mas pode. O Fabiano já falou, meu irmão já falou que pode dividir, você pode ter um cliente que paga 5.000, digamos, e aí cada um que faz uma parte do projeto do cliente tira a nota de MEI para o próprio cliente, tá? Isso é uma alternativa boa também. Tenho uma empresa com o meu marido, não posso ter MEI, qual você indica? Isso é importante. A pessoa que tem um emprego pode ser MEI, se ela é CLT? Pode. Ela não pode ter uma empresa. Então, a pessoa se ela é sócia com 1% de uma empresa, ela não vai conseguir ser MEI. De qualquer tipo de empresa. Meu pai tem uma holding e eu não sei de nada, só sei que eu sou sócio da holding lá do meu pai. Não vai conseguir abrir uma MEI. Isso. Não vai conseguir abrir uma MEI. Mas se tiver um emprego, pode. Aqui, ó. Como declarar o valor que ganho no MEI, no imposto de renda? Existem duas teses também, tá? A primeira é que já tem um pedaço da receita que é rendimento tributável, então e uma parte que é rendimento isento, que não paga imposto adicional, né? A tese que eu defendo é que se agora vendendo o peixe dos meus colegas, né? Se o MEI fizer uma contabilidade do seu MEI, um livro caixa anual, e apurar o resultado, todo esse resultado ele é rendimento isento na declaração de imposto de renda. Então, assim, o MEI ele está isento de contador, mas na minha opinião, eu não vou poder aqui dar uma fórmula para todos. Na minha opinião, na época do imposto de renda, tu vai no contador e faz a tua declaração com ele, porque ele vai saber exatamente se a tua MEI é de serviço, qual é o percentual que é rendimento, sem fazer contabilidade, qual é o percentual que é rendimento isento e qual que é tributável, se for de comércio é outro, se for de indústria é outro, ou se ele vai te sugerir que tu faça um livro caixa para, por exemplo, receitas e despesas, um DREzinho mesmo, que se chama uma contabilidade simplificada, e que daí vai apurar um resultado para que tu lance todo esse resultado em rendimentos isentos e não tributáveis. Então,
né? A minha opinião, vai no contador. Daí, então, se ele não vai ganhar o honorário mensal de uma microempresa, mas pelo menos na sua declaração de imposto de renda ele vai poder te ajudar. E às vezes ir no contador, mesmo que tu tenha que pagar ele para fazer a declaração, é mais barato do que, né, não declarar errado ou pagar mais, né? A declaração mensal de MEI, coloca o valor que foi nas notas ou desconto a minha mão de obra. Valor das notas, tá. Abrir MEI antes de ter o primeiro job ou só depois de ter fechado um contrato? Olha, eu abriria antes, se tu já quer trabalhar, porque às vezes tu pode não fechar esse primeiro job, porque tu não tem, né? Faz o MEI até para o MEI ser o contratado, né? Ele ser um dos contratantes do contrato. Que já é o CNPJ, não é tu, pessoa física, que vai fazer o contrato, já é o CNPJ do teu MEI. Olha só, tem um MEI para empresa de confecção de enxoval de bebê. Posso trocar para social media? Pode, inclusive, manter a confecção e colocar mais as atividades social media. E se quiser tirar a confecção também. Posso ser MEI morando fora e trabalhar como social media fora do Brasil? Na verdade, se tu vai morar fora, tu tem que mudar o teu domicílio fiscal. Então, tu vai me perguntar assim, legalmente eu posso? Não, não pode. Existe gente que faz? Existe gente que faz. Mas muda e não mudou o domicílio fiscal. É certo? Não é certo. Né? Mas um monte de gente... Se eu quiser morar em Madrid, eu não posso deixar a minha empresa aqui. Mas não MEI, né? Não MEI, claro. Entendi. Imagina, tem um monte de empresa aqui que é de estrangeiro. Mas é empresa. Posso alterar o CNAE depois que o MEI é criado? Tu pode amanhã dizer, eu não sou mais mídia, eu adorei o ramo de confecção de bebês, então eu vou virar e fico meu CNPJ. Tudo certo. Quando emite a nota fiscal, vem a escrita a atividade principal. Temos que mudar a atividade a cada emissão? Tu pode emitir uma nota fiscal com vários serviços. Então, tu vai fazer uma nota lá de R$2.000, R$500 é edição de texto, 500 é edição de vídeo, 500 é digitação, 500... Então, tu pode botar mais que um serviço numa nota, assim como quando tu compra uma TV, uma geladeira, vem lá 2, 3 produtos. Atuo como analista de marketing em uma empresa. Posso ser MEI como social media? Analista de marketing podia ser MEI, foi uma das profissões excluídas, né? É excluída. Então, ela vai poder ser MEI não impede de ela fazer digitação, edição de texto, edição de revista, né? Então ela vai poder ter uma MEI que não vai ser da atividade que ela é contratada lá no CLT, na empresa dela. Então, isso aí que tu vai ter que ver. Ver se tem outras coisas que tu faz além da análise que pode se enquadrar, que dificilmente tu vai te incomodar com isso, tá? Aposentada pode ter MEI, que legal. Pode? Muito bem. Como funciona a questão da aposentadoria para quem é CLT e abre MEI? Na verdade, o MEI não dá não é uma grande contribuição. Está contribuindo com o MEI, mas a aposentadoria vai ter uma somadinha, mas se o teu salário já é pelo teto previdenciário, não melhora. Não vai melhorar, não vai aproveitar nada. Preciso ter conta jurídica em banco sendo MEI? O certo tá? Abrir uma conta jurídica. Eu sei que tem alguns lugares que, por exemplo, a pessoa quando é MEI, ela pode receber com o CPF do sócio, tá? Por exemplo, o Hotmart em alguns lugares, ele não exige do MEI que cadastre, mas aí é uma exigência deles, né? Não é uma coisa... Eu tenho MA e pretendo fazer o curso e mudar o ramo de atividade. Tudo bem, André, se você já é uma microempresa, já está ali, você pode mudar o ramo de atividade e passar a atuar como microempresa, como e até social media. Eu falei 9 mil de faturamento, né, mas era 81 o do MEI anual. Teve alguém aí que comentou e tem razão. Né, o faturamento é 81 anual. Esse 9 mensal eu que fiz a confusão aí, ou tu, né? Até tem projeto de lei para aumentar o limite anual. Mas ainda é 81, então não é 9, é menos. 6 e pouco. Mas é anual, gente. A gente sempre considera anual. Então, se faturou 120 mil, daí no outro, quando vai fazer, vira o ano que se reenquadra. Tá? Criei um MEI há pouco tempo, sou de Porto Alegre. Fui fazer a nota fiscal e não aparece o código igual ao MEI. Tem que ir lá na prefeitura verificar como é que está o cadastro dela. Pode ser que tenha errado ali no momento que fez. Posso usar o meu endereço residencial para abrir o MEI? É obrigatória a emissão da nota fiscal sendo MEI? Posso emitir um recibo para o meu cliente que é CNPJ, enquanto não consigo formalizar a minha empresa? Já tenho CNPJ, mas não finalizei o processo. A minha cidade é bem burocrática, vai levar 30 dias. Se ele aceitar o recibo para ele não vai ser um documento contábil válido, a não ser que seja aquele recibo RPA, de prestação autônomo, que vai ter a incidência do imposto de renda, que vai ter a incidência do INSS. Uma burocracia maior ainda. Tu vai poder emitir, que para ele vai ter o valor legal de que pelo menos ele te pagou, né?
mas para ele jogar como uma despesa, como ele joga a nota fiscal, ele não vai conseguir. Olha essa pergunta aqui, que alguém já me disse isso também. Ouvi dizer que em caso de demissão de CLT, se a pessoa tem MEI, ela perde aquele benefício auxílio-desemprego, Também ouvi correto? dizer que perde. Não tenho certeza absoluta. Pela teoria deveria perder, né? Porque é para quem está zero trabalho, se ele tem um MEI e está emitindo nota, ele está com trabalho. Mas eu posso ficar devendo essa resposta com certeza. Mas se ele só criou o MEI, não, eu tá acho que o sistema nota. até nem vê se está faturando ou não. Ele só vai lá e vê que ele tem um CNPJ em nome e bloqueia o seguro-desemprego. Tá. Como se escreve na lista? Eu vou colocar nos stories Uma assim colega que terminar de lá. faculdade minha Tá? aqui Posso... colocou que perde. Perde. Então perde. Se você for MEI e tiver, não conte com o seguro-desemprego. Tá. Então tá, gente. Eu queria agradecer muito meu irmão. Obrigado. Maravilhoso. Beijo.